E qual era o objetivo? Capturar esse conhecimento, consolidar esse conhecimento, disponibilizar esse conhecimento para que a empresa como um todo pudesse aprender com aquilo que cada um enfrentou, pudesse aprimorar aquilo que estava disponível e pudesse, principalmente, economizar tempo no aprender de novo a mesma coisa. Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Conexão EC, o podcast do Programa de Inovação da Construtora. Aqui falamos de tecnologias que aprimoram a competitividade da nossa indústria. Hoje eu vou conversar com o Carlos Hermani Filho. Ele é consultor da OSI, atualmente apoiando a gestão e acompanhamento do pipeline de oportunidades da construtora. Ele também assessora a elaboração de estudos e propostas para licitações públicas e privadas. De 2017 a 2020, ele foi diretor de Engenharia, Inovação e Sustentabilidade da OEC. Antes disso, foi diretor de Gestão Corporativa da Odebrecht Infraestrutura no Brasil, tendo coordenado a implantação de 4 arenas para a Copa FIFA 2014, imaginem. A sua longa e bem-sucedida carreira na Odebrecht teve início em 1985. De lá para cá, contabilizou participação em mais de 120 contratos em 15 países, incluindo a construção de escolas, obras de saneamento e irrigação, rodovias e usina hidrelétricas no Brasil, Argentina, Chile, Malásia, por exemplo. Hermani é engenheiro civil pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, né? Com MBAs executivos em tomada de decisões em condição de risco pela PUC-Rio e administração pela FGV São Paulo, casado, pai de 2 filhas. Na verdade, Hermani, é uma grande honra tê-lo aqui no Conexão EC. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Cláudio, aí ao convite para participar e fazer somente um breve esclarecimento. 120 contratos em 15 países foram os apoios que eu prestei enquanto responsável da área de engenharia. E a experiência na Argentina, Malásia e tudo é a minha experiência profissional, pessoal, tá certo? Entendi. Mas é um prazer estar aqui com você, Cláudio, e estar aí participando com os ouvintes e poder contribuir com você nessa jornada tão interessante que é para a questão da inovação. Estou aí à sua disposição. Fantástico, fantástico. Esse é um tema maravilhoso e eu tenho certeza que você vai contribuir muito contando uma longa história, na verdade, de inovação. Mas vamos começar pela sua longa carreira e envolvimento com a companhia, tá? Conta um pouco dessa grande trajetória, um pouco dessa longa trajetória, o que é que você destacaria aí do ponto de vista de inovação, que é o nosso tema, e o que você vem fazendo atualmente também, para a gente entender. Tá bom, Cláudio. Olha, a minha trajetória com a Odebrecht e com o grupo, de uma forma geral, e que eu ainda me refiro como Odebrecht, apesar de todas as mudanças que aconteceram aí, ela é de formação total. Eu saí da escola para o programa de trainee da Odebrecht, em 85. Me formei em dezembro de 84, em fevereiro de 85 eu estava na Odebrecht. E estou na Odebrecht, me considero na Odebrecht até hoje, mantenho contato com os companheiros que estão ainda no grupo e fora do grupo. Então, para mim, tem sido uma experiência diária. Todo santo dia eu converso e acompanho o que acontece dentro do grupo. E desde o início, eu acho que a Odebrecht se caracterizou de uma forma muito interessante pela própria cultura que ela tinha. Eu comecei na CBPO, uma empresa um pouquinho mais, digamos, estruturada do ponto de vista de processos e tudo, e era uma empresa que estava recebendo, naquela ocasião, um pouco da cultura, do que era a cultura da TEL. E, dentre essas características, as que mais me marcaram foi a questão
da descentralização, da delegação planejada, e que, para mim, era uma questão de disciplina que a gente deveria ter dentro da empresa, porque a disciplina praticada trazia o respeito das pessoas, gerava confiança, e é isso que permitia que nós pudéssemos trabalhar considerando cada projeto, cada obra, como sendo uma empresa onde nós éramos responsáveis 100% pelo resultado. E foi assim que eu trabalhei na Odebrecht até 1997, 1998, passando muito tempo no exterior. E no exterior eu tive a possibilidade de conhecer modelos de contratações diferentes, saindo do velho contrato de obras públicas por preços unitários, passando a contratar obras por preços fechados, com responsabilidade integral pela construção, pela engenharia e pelo fornecimento por parte do empreiteiro. Foi uma transformação que nós experimentamos a partir dos anos 90, e quando voltei ao Brasil, nós aplicamos esse mesmo modelo nas primeiras privatizações das hidrelétricas, vários projetos que a Odebrecht, então, ganhava, e trabalhei nesse período até 2002, quando fui convidado para trabalhar na área mais corporativa da companhia, né? 2002 coincidiu com uma mudança de liderança dentro da engenharia, e essa nova liderança me convidou para fazer parte de uma área que era chamada de engenharia, mas que, na verdade, estava voltada para gerenciamento de risco. E, a partir daí, houve uma mudança muito interessante na minha cabeça, porque eu trabalhava na linha, inclusive como gerente de contrato, e como linha responsável por resolver as coisas por si mesmo. Só para dar um exemplo, defasagem de fuso horário da Malásia com o Brasil era 11 horas. Então, eu trabalhava enquanto o Brasil estava dormindo e o Brasil trabalhava enquanto eu estava dormindo. Eu tinha que ter minha autonomia e me virar da melhor forma possível. Mas quando eu fui trabalhar na área corporativa, algo para o que eu ofereci uma certa resistência, eu honestamente achei, e comentei na época, que eu achei que eu ia ser exilado dentro do grupo, mas eu percebi que todo o background que eu tinha na área, na linha e nos contratos, poderia ser bem aplicado num apoio corporativo para a empresa, e que incluiu vários aspectos, né? O foco era propostas, o foco era um apoio em engenharia, mas dentro do processo eu conheci uma área que já existia há bastante tempo na companhia, mas que desde 1992 fazia um trabalho que eu considero absolutamente essencial dentro da companhia, que era a gestão do conhecimento, né? E criou-se naquela época o famoso Prêmio Destaque, que até hoje é conhecido pela grande maioria das pessoas que estão na empresa pelo menos há mais de 5 anos. E esse Prêmio Destaque, para mim, foi uma iniciativa que eu considero revolucionária dentro da companhia, e o objetivo era buscar todo esse conhecimento que estava espalhado pela companhia afora, nas suas individualidades, nos seus interesses, nos seus desafios individuais. E qual era o objetivo? Capturar esse conhecimento, consolidar esse conhecimento, disponibilizar esse conhecimento para que a empresa como um todo pudesse aprender com aquilo que cada um enfrentou, pudesse aprimorar aquilo que estava disponível e pudesse, principalmente, economizar tempo no aprender de novo a mesma coisa. E eu tive uma satisfação muito grande de liderar e participar nesse processo, seja como líder direto da equipe que desenvolvia isso, como participando no julgamento das soluções e apresentadas para o Prêmio Destaque. E fiquei assim, tive o prazer e a possibilidade de ver como a cabeça das pessoas que estão espalhadas por aí, desde um engenheiro trainee, um encarregado, um técnico, buscaram soluções para os seus problemas e puderam resolver esse problema, muitas vezes com um resultado
maior do que aquilo que seria o prejuízo inicial que se estava apresentando naquela situação. Então, e a partir daí, eu tratei de potencializar esse assunto, né, de potencializar esse conhecimento todo e buscar outras coisas também que, ao longo da minha carreira, eu pude testemunhar, né? Melhorias em processos, melhorias em equipamentos, melhorias em ferramentas, melhorias em gestão. Eu acho que a Odebrecht, ao longo dos tempos, nunca se negou. Pelo contrário, sempre buscou melhorar seus processos, seus sistemas, seus equipamentos, dentro, obviamente, das limitações que a nossa indústria apresenta pela sua própria diversidade, pelo tempo que os contratos duram, que não são completamente diferentes do que a gente enxerga na indústria, que pode ser mais dedicada para um certo aspecto e que tem uma visão de longuíssimo prazo, Cláudio. Perfeito. Nossa, tem tantos elementos aí, Hermani, que são absolutamente inspiradores para o programa de inovação atualmente. Eu acho que a primeira coisa, de certo modo, tem algo de alma da companhia aqui, no sentido de que devemos honrar esse legado, essa tradição, mantendo esse compromisso com processos de melhoria, eu diria até uma certa obsessão pela busca de mais produtividade e competitividade. Essa é uma questão. Eu acho que tem dois outros pontos aí que eu queria destacar e queria muito lhe ouvir, que é como você enxerga a inovação na indústria da construção, né? E quais são os desafios mais atuais para isso? Ou seja, porque essa tradição certamente deu conta de um período. Algo mudou? Quais são os novos desafios? Mas antes eu queria ouvir essa digamos assim, essa definição sua, esse enquadramento seu. Como é que você pensa em inovação na indústria da construção? Cláudio, a indústria da construção, do ponto de vista da inovação, é uma das mais atrasadas que existe. E é um fato, isso é uma constatação que a gente tem. E essa constatação, eu não quero ser simplista, mas eu consigo explicar essa questão, né? A indústria da construção é uma indústria de prestação de serviço. Ela é uma indústria em que ela trabalha junto aos seus clientes, que tem obras que executar, obras que têm prazos relativamente curtos, cada vez mais curtos, né? O que faz com que processos de inovação mais disruptivos, vamos dizer assim, sejam muito mais difíceis de serem alcançados, porque o próprio prazo de maturidade, o processo de maturidade dos contratos, eles se passam. Se você vai dedicar os seus próximos 20, 30 anos executando uma quantidade limitada de funções, eu acredito que você pode desenvolver um programa de inovação mais estruturado, mais de longo prazo, com investimento em tecnologia, em equipamentos, fazendo parcerias com fornecedores externos. Odebrecht faz submarino, Odebrecht fez supermercado, e um grande líder nosso dizia que de supermercado a submarino fazemos qualquer coisa. Então, é difícil a inovação quando você tem um espectro tão amplo e você está interagindo com a natureza em diversas situações. Mas eu posso citar algumas mudanças em modelos de negócio na construção. Eu já citei, eu vivi modelos diferentes de contratação. Desde os contratos por administração, passando pelos contratos de preço unitário, para depois ter uma evolução dos modelos de contrato EPC e os modelos de contrato por aliança. Foram, para mim, mudanças profundas. Nós tivemos que aprender a trabalhar de formas diferentes. Antes era uma questão de depender do Estado, o Estado sendo responsável pelo projeto, nós sendo meramente construtores, para um modelo em que nós éramos o todo, fazíamos tudo. Fazíamos toda a obra, o cliente colocava qual era o seu desafio, fazemos toda a obra, entregamos a chave para ele e a responsabilidade está toda para nós. Isso gerou, na minha forma de ver, uma mudança muito grande de comportamento
da indústria. Os construtores tiveram que adquirir novas habilidades, desenvolver parcerias com fornecedores e com empresas de engenharia para poder fazer frente a essa nova situação. E eu considero que esta foi uma inovação do modelo. Agora, mais recentemente, enquanto eu estava diretamente na companhia, havia algumas iniciativas, uma iniciativa do CII, por exemplo, de mudar a cadeia de suprimento ao longo do fornecimento das obras. Então, o cliente contrata um empreiteiro principal, que contrata um monte de empreiteirinho, que contrata um monte de fornecimento de material, que contrata um monte de fornecimento de equipamento. E a pergunta foi, por que aquele cliente primeiro não pode contratar aquele material e não pode contratar diretamente? Porque dentro do processo de cadeia, no Brasil é muito fácil explicar, é imposto em cima de imposto, em cima de imposto, em cima de imposto. É lucro em cima de lucro, em cima de lucro. E pior, é contingência em cima de contingência, de contingência, de contingência. Essa é uma cadeia exponencial de overhead que inclui o lucro, que inclui a contingência, que inclui a carga fiscal. Então, se eu puder fazer isso de uma forma mais direta, e é muito fácil, Cláudio, de te explicar quantas coisas nós estamos vendo hoje das famosas feiras orgânicas, em que as feiras compram direto dos produtores sem passar pelo intermediário e, com isso, conseguem viabilizar a venda desse produto. É a mesma coisa, esse é o modelo, por exemplo, que o CII está tentando desenvolver numa indústria mais específica, na indústria, não na construção de infraestrutura, onde a diversidade é muito mais ampla, o número de fornecedores é infinito, e nós temos que conviver com essa realidade. Mas tem certas coisas no modelo de negócios que eu acho que a gente pode trabalhar, né? E o que a gente pode trabalhar? Existem certos processos dentro da engenharia que são iguais, não depende de qual é a obra que você está fazendo, por quanto tempo você está fazendo a obra. Existem certas coisas que você consegue investir de uma forma mais estruturada, né? Na minha experiência na Odebrecht, só para você ter uma ideia, em 1997 eu recebi um pacotinho de disquetes e era um sisteminha de gestão eletrônica de documentos. Eu falei, caramba! Eu aqui que estou fazendo o meu controle em Excel e teclo uma por uma e tenho que criar um conceito. Um camarada dentro da companhia já desenvolveu, e isso faço questão de dizer, na época, 97, foi na obra de Sevenoaks, desenvolveu ele mesmo, a obra mesmo, um sisteminha de gestão eletrônica de documentos, que era uma maravilha. Mais tarde, a gente desenvolveu várias coisas dentro da Odebrecht, envolvendo ferramentas de gestão que foram muito importantes. Lógico, todo mundo conhece o Cizeng. O Cizeng, na sua criação, foi uma revolução, foi uma decisão corajosa da companhia de montar um grupo multidisciplinar para desenvolver um sistema de orçamento e acompanhamento de custo dentro da concepção das pessoas. E que foi, na época, uma verdadeira revolução. Demorou algum tempo para ser absorvido dentro da empresa. Ele não é um sistema perfeito. E eu posso dizer hoje que é um sistema que está tecnologicamente próximo ao seu esgotamento. Mas, na época, aquilo foi uma revolução dentro da companhia. Você podia acompanhar o orçamento, o custo, com isso, fazer o diálogo entre o empresário da obra com o seu líder, avaliar o desenvolvimento daquilo. Isso foi desenvolvido in-house. O sistema foi in-house. Isso é a cabeça de inovação do Odebrechthiano lá de trás, pô. Queria aproveitar aqui e fazer uma provocação bem nossa aqui da OEC, que é o seguinte. Nós estamos aí com um cenário global de BIM, cujo pano de fundo é digitalização, processos estruturados, etc. E nós temos essa longa tradição de autonomia, independência. Como você vê o desafio dessas inovações de processo, gestão, etc.,
que são que demandam algum tipo de padronização, de organização corporativa, digamos assim, de um barramento corporativo que impõe algumas regras e algumas normas, e essa nossa tradição de autonomia, de atendimento ao cliente na sua especificidade. Eu quero destacar, você está trazendo uma visão espetacular, dizendo, olha, esta indústria da qual nós fazemos parte, ela tem peculiaridades que precisam ser consideradas nesse contexto de inovação. Mas aí, então, retomando essa provocação, como é que você vê as necessidades atuais competitivas, os desafios tecnológicos competitivos? A gente ainda não está entrando nessa parte de materiais, etc. Eu diria para você o seguinte, Cláudio, se a gente for lá para trás, lá na década de 80, eu, quando entrei na Odebrecht, não existia computador na obra. Hoje, nós estamos aqui às portas de tornar obrigatório a implementação do 5G no Brasil. Então, você imagina a velocidade da informação. O próprio Cizeng, quando foi desenvolvido, o Cizeng, ele era... A obra abria, recebia um conjuntinho de CDs para instalar o sistema, e esse sistema ficava na obra. Ninguém mais conhecia o que estava acontecendo na obra. Depois, nós criamos, o Dr. Mauro Ren, que liderava a área de TI, fez a migração, porque a gente chamou do Cizeng Web, o que significava que você poderia remotamente acessar o sistema, fosse para fazer manutenção, fosse para conhecer os resultados disso. Então, a tecnologia foi muito importante para nós ao longo desse processo. E ela, para mim, é chave do processo. Antigamente, o isolamento dos sites, a distância, a dificuldade de comunicação. Angola teve que desenvolver o seu próprio sistema interno de comunicação, instalar rede de comunicação, que chegou a ser a melhor de Angola, nem sei se ainda é, acredito que não mais, mas que foi a melhor rede de comunicação que tinha. Tamanho era isolamento. Nós tivemos que romper. Qual era a estratégia e que eu respaldo hoje? Sistema de gestão eletrônica de documento. Tudo bem. Estados Unidos fez tratou de fazer. Vou conhecer essas ferramentas, vou conhecer qual é a sua utilidade, como funciona, que tecnologia está por trás, e vou propor de desenvolver uma ferramenta única da empresa. Por quê? Por uma razão simples. O sujeito que hoje está em Angola, amanhã é transferido para a Argentina. Ah, mas o meu GED em Angola funcionava de um jeito, o da Argentina funciona de outro jeito. O camarada que tinha aprendido lá tem que aprender de novo. Se eu tivesse o mesmo GED em Angola, na Argentina, no Chile, no Brasil, não interessa onde o colaborador, a pessoa esteja, ele sabe qual é a ferramenta que ele vai encontrar, vai entrar e vai plug and play no dia seguinte, porque ele já conhece o sistema. Então, o TI, como estava muito afastado, o TI central, muito afastado das obras, teve que ter paciência, esperar este assunto amadurecer. Se eu fosse falar do GED hoje, eu pegaria a área de inovação corporativa da companhia, faria um research a respeito de quais são as principais ferramentas, como é que elas estão integradas com outras ferramentas, apresentaria isso numa reunião de pessoas, talvez obtesse 3, 4, 5 licenças para fazer um teste, e depois estacionar que eu me refiro, estacionar é ruim em inovação, mas eleger uma ferramenta que tivesse suporte corporativo na relação com o fornecedor, que tivesse processos de manutenção, de atualizações automáticas, e que pudesse servir isso para qualquer obra, não interessa onde esteja e para que seja, porque gestão eletrônica de documento é um processo que é comum, independentemente de onde você esteja. Com algumas exceções, Cláudio. Se o seu cliente impõe que você tem que usar o sistema de gestão dele, esse é um gap que a gente vai ter que suprir. E aí, hoje, antigamente isso era um problema, Cláudio. Antigamente, quando a gente queria colocar alguma coisa na área industrial,
Não pode porque a Petrobras não opera assim. Não pode porque não é o sistema da Braskem. Mas hoje, na inovação, uma das grandes fronteiras que foram rompidas foi exatamente a interconexões de diferentes sistemas, de diferentes aplicativos, numa plataforma única que consegue fazer a transição dos dados. Então, eu me atreveria a dizer para você hoje que nem esta demanda do cliente de que precisa ser o meu sistema incompatibiliza você adotar um sistema, uma tecnologia, um aplicativo que possa ser, vamos dizer assim, aplicável em toda a companhia, com uma gestão corporativa, de manutenção, de atualizações e de negociação, fazendo uso de volumes, que é onde você busca baratear a sua tecnologia. E isso, meu caro, vale para o BIM, vale para a gestão eletrônica de documento, vale para sistemas de planejamento, vale, inclusive, para você pesquisar novos softwares de orçamento dentro da companhia. Perfeito, perfeito. Maria, eu queria puxar um outro tópico aqui que eu acho que é importante, mas antes de puxá-lo, eu queria fazer um comentário. É interessante notar que, pela própria natureza desta indústria de construção de grande porte, aspectos que em outras indústrias são difíceis, como o convívio com os startupeiros, digamos assim, né? Poxa, é uma cultura diferente, esses caras são diferentes, aqui a gente não faz assim. Talvez pela própria natureza, nós sejamos acostumados a estar em relação contínua e permanente com fornecedores que ali circulam, enfim. Esse é um aspecto que me chamou a atenção do que você está falando e uma reflexão aqui. Ou seja, talvez a síndrome do que não foi feito aqui não é bom, talvez seja, de alguma forma, amenizada nessa nossa cultura. Esse é um comentário. Agora, o gancho que eu queria puxar tem um pouco a ver com isso. E na parte de materiais? Porque a gente está falando aqui, claro, de macro questões, por exemplo, modelos de negócio, modelos de gestão, financiamento, que tem a ver com o modelo de venda e contrato, enfim, gestão corporativa de processos eletrônicos, essencialmente com informações, etc. Não vou me delongar. E materiais? Sei lá, fibra de vidro em vigas em vez de aço, novos modelos de construção com novos materiais, novas formas de concretagem. Como é que você enxerga estes aspectos de inovação nessa indústria? É um outro tipo de inovação, né? Que, veja, desculpe lhe interromper até antes da sua resposta, eu tenho visto muito na cobertura da imprensa, por exemplo, veículos autônomos, drones, exoesqueletos, etc. Ô, Cláudio, já que você fez um comentário, eu vou te fazer outro comentário. Nós, engenheiros, gostamos de fazer do nosso jeito. Gostamos de sair sempre do zero para chegar no final. É uma questão nossa. A gente gosta de fazer do nosso jeito. Certo? Mas eu diria para você que desenvolver um sistema de GED do nosso jeito já está no passado. Não serve mais, porque eu não vendo o sistema GED para o meu cliente. Eu vendo obra pronta. Eu tenho que construir. E se tiver um sistema disponível que me atenda, para que eu vou gastar minha cabeça, tempo e recurso? Antigamente, pelo próprio isolamento que existia, falta de uma comunicação mais eficaz, dificuldade até por fuso horário, por qualidade de sistema, o isolamento gerava esta questão. E é óbvio que cada ferramenta atende ao seu criador. E foi uma coisa que na área de TI a gente percebeu. Quando a gente ia montar um GED, eu tinha que atender solicitações de diferentes obras, então era quase que uma curva do máximo para que a gente pudesse atender. Esse é o comentário que eu queria lhe fazer. Mas eu queria, dentro da construção, quando você fala de materiais e quando você cita outras tecnologias, existem coisas muito, muito interessantes. E dentro da própria Odebrecht, mais recentemente, tinha algumas coisas assim que me despertavam interesse maior. Todo o processo que tende à industrialização, ele convida você
a buscar uma melhoria contínua, porque você sabe que aquela melhoria ela vai se replicar em mais produtos, ela vai se replicar no tempo. Então, só para te dar um exemplo de um artigo que circulou para mim, um colega nosso circulou, era a respeito das suas instalações. E o governo britânico resolveu que, em tipo 2, tipo 3, sede da prefeitura, tipo 1, tipo 2, tipo 3, construídos com os mesmos materiais em modulações e projetos pré-definidos. Não interessa se é a prefeitura de Southampton ou se é uma prefeitura de Hartford, a nova prefeitura vai ser feita com esse material, com essa modulação, e você pode fazer um módulo, 2 módulos ou 3 módulos. E você pode escalar esses módulos. Isso é o sonho daquilo que você precisa ter para uniformizar, para você definir padrões e para você escalar esses padrões. Com isso, você economiza no projeto, você faz um projeto e escala esse projeto. E ele se aplica em Southampton e ele se aplica em Hartford, se você quiser. E não interessa. O tipo de bloco que você vai utilizar, você já conhece. O tamanho das salas, você já definiu para que você não tenha desperdício de materiais. Então, esta modalidade construtiva e esta decisão de governo de tratar desta forma é uma forma de você baratear o seu custo, podendo, inclusive, dentro daquilo que eu tinha comentado antes, por que o próprio governo não compra o seu material? Por que o próprio governo não contrata os empreiteiros e diz, olha, o material vai ser entregue para você assim, este módulo aqui são tantos blocos, eu te entrego e eu compro o bloco para o Reino Unido inteiro. E eu tenho a relação com os fornecedores e posso fazer isso de uma forma eletrônica e escolho por região quem é que vai me fornecer o bloco. O que a gente viveu parecido com isso? As obras da CEMIG, nós não comprávamos poste. Os postes eram... chegou uma época que era da Cavan, e a CEMIG dizia o seguinte, não se preocupa com poste, não. Eu compro poste para todo o estado de Minas Gerais. E eu coloco ele lá na carreta para você, e você só coloca isso aqui. Isso era uma forma de você otimizar, por exemplo, o suprimento. O que acontece na Aldebrecht hoje? A Aldebrecht desenvolveu um nicho de construção de escolas, de construções de creches e de postos de saúde para o governo, para a prefeitura de Belo Horizonte, começou assim, e que depois vai se expandindo. Esse modelo de construção industrializada de escolas, de replicar um projeto para fazer 40 escolas diferentes, pode parecer uma novidade, tá certo? Mas em 1983, 84, quem tem a mesma idade nossa vai se lembrar dos Brizolões, e o nosso amigo Leonel Brizola desenvolveu, junto com pessoas brilhantes na área da arquitetura e educação, 3 modelos de escola, o CIEP simples, o CIEP duplo, o CIEP compacto, e construiu 500 escolas com o mesmo projeto de engenharia, replicando o mesmo projeto, com as quantidades, com os fornecedores definidos. Tudo bem, o Rio de Janeiro não tinha um mercado tão grande para suprir as coisas, e algumas coisas, então, não funcionaram da forma adequada. Mas esse pensamento de escalar as coisas, criar um padrão, tudo. Agora, quando foi para São Paulo criou seu projeto, Minas criou seu projeto, cada um quer criar o seu. Essa é uma questão. Mas, por exemplo, se fosse um modelo de concessão em que o concessionário fosse o dono do seu projeto, nada impede que eu pegasse o projeto de Belo Horizonte e fizesse em Vitória, no Espírito Santo, ou fizesse no Rio de Janeiro, porque eu sou o responsável pela construção, eu sou o concessionário, já criei o meu projeto baseado em condições de manutenção futura, posso escolher os melhores materiais do ponto de vista de manutenção e posso, com isso, gerar uma escala dentro de uma indústria que não é escalável na sua origem, que é a indústria da construção pesada. Mas eu posso, pelo volume, transformar uma construção civil em construção pesada. Tá? Agora, falando de materiais, existem vários materiais e serviços, várias histórias dentro da Aldebrecht de aplicação, de tecnologias,
construtivas, tecnologias de materiais que foram assim, revolucionárias no seu momento, né? Quando a gente trouxe o Bubble Deck para o Brasil, eu não me lembro se nós éramos os primeiros ou segundos a trazer o Bubble Deck para o Brasil. Isso eram estruturas leves para você fazer como é que se diz, como formas de laje, como enchimento de laje, que tornavam o projeto mais leve, você economizava nas fundações, era mais rápido de fazer. Nós trouxemos essas questões. Dentro da área das hidrelétricas, o famoso método ITA de construção de barragem de enrocamento com face do concreto extrapolou o Brasil, virou prática mundial e se chama método ITA. E método ITA porque é o nome da obra onde engenheiros da Odebrecht desenvolveram este conceito. E revolucionou a construção, mudou a forma de construir barragem de enrocamento de face do concreto. Ou seja, está no DNA essa história, né? Sempre esteve no DNA. Você quer coisa mais dentro do DNA de inovação do que a TEL? Exatamente. Aliás, está aqui desse lado. Rapaz, teve gente que levou 50 anos para chegar à conclusão que o doutor Norberto já tinha chegado na concepção da TEL, que era modelo da parceria empresarial. Mani, nesse sentido, qual o melhor momento dos processos, por exemplo? Enfim, concepção, gestão, operação. Qual o melhor momento para uma reflexão sobre aspectos inovadores, seja de materiais ou de processos, nesse processo da indústria? Rapaz, você tocou num assunto muito interessante. Eu vou contar uma história para você, rapidinho. Um caso, não é uma história, é um caso. Havia um projeto no Peru, que era o projeto de Olmos. Um projeto, rapaz, que já hoje deve ser um projeto concebido há 70, 80 anos atrás. Um projeto super complicado de utilização de água de degelo e transposição desta água para você levar para terras férteis e poder criar irrigações, sistemas irrigados com água controlada. Lindo o projeto é lindo. Só tinha um problema, já tinham tentado fazer o bendito do túnel pelo menos 2 vezes e tinha fracassado esse assunto. Esse assunto tinha fracassado, porque era uma rocha muito dura, mas era numa condição muito difícil de escavação, havia desprendimento de rocha, o túnel era muito longo, havia problema de temperatura, era um abacaxi para resolver. E eu me lembro que o gerente de contrato designado pela companhia para fazer aquele projeto, que envolvia basicamente 2 estruturas, uma barragem, uma tomada d'água e um túnel para levar a água lá para baixo. E era um sujeito excelente, espetacular. Nunca tinha feito um túnel na vida, nunca tinha feito uma barragem na vida. Mas era um sujeito comercialmente atuante, tinha percepção de risco e sabia empreender o seu negócio, mas com experiência zero daquele assunto. Mas, graças a Deus, ele teve a humildade de nos chamar e dizer o seguinte: rapaz, ganhei esse projeto aqui para desenvolver, não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer esse troço aqui. Né? E nós tínhamos e temos duas expertises que estão no DNA da Odebrecht, que era a construção de hidrelétricas e barragens e construções de obras subterrâneas e túneis. E nós tínhamos, nesta época, as comunidades de conhecimento, que eram comunidades formadas por pessoas que tinham experiência naquele assunto, que conheciam, tinham vivido aquele assunto. Pois essa pessoa teve a humildade de pedir ajuda, de dizer, olha, não tenho a menor ideia de como é que eu vou tocar, é um baita de um desafio, é uma barragem que vai ser construída em 2 etapas, eu não sei como é que eu devo construir, se eu faço ela de uma vez só, se eu faço de 2 vezes, se eu faço de cima para baixo, de baixo para cima. Ele não tinha a menor ideia de como é que ia fazer esse assunto. Ele sabia que se ele tivesse o produto, se ele tivesse a solução, ele saberia como vender essa solução para o seu cliente. Então, ele pegou suas malinhas,
pediu para que nós montássemos 2 reuniões, uma reunião da comunidade de barragens hidrelétricas e uma reunião da comunidade de túneis e metrô. Fizemos um seminário com as pessoas. Todas as pessoas que foram convidadas se dispuseram a vir a São Paulo, fazer uma reunião na matriz, e nós fizemos um seminário, 2 dias discutindo a solução da barragem e 2, talvez, mais dias discutindo a solução do túnel. Como é que faz, como é que não faz, o que é melhor, que é o equipamento, que sistema e tudo mais. Então, esta pessoa, que não conhecia absolutamente nada do assunto, tomou um banho de loja e discutiu com uma comunidade de pessoas que conheciam do assunto qual seria uma solução, ou pelo menos a forma de embocar a solução daquele projeto. Projeto que foi construído, que foi concluído e que é um projeto emblemático na história do Peru, que é o projeto de Olmos. Agora, detalhe, esse projeto foi feito como parceria público-privada. Espetacular. Tá certo? Então, isto é um exemplo. O que acontece com as nossas obras? Algumas vezes nós ganhamos obras em que eu usava uma expressão seguinte: ótimo, vamos estourar a champanhe e tomar um Lexotan. A champanhe para comemorar e o Lexotan para se preparar para o que vem. Não existe tudo aquilo que você faz atrasado ou em cima da hora, você vai perder em alguma medida. Vai perder em alguma medida. Agora, se você conseguir planejar as coisas, você tem uma chance maior de sucesso, tem uma chance maior de você alcançar o seu êxito. Grande lição. Na Odebrecht, nós convivemos na engenharia e construção com basicamente 3 nichos: a indústria, a energia e a infraestrutura. Projeto de uma hidrelétrica, você mastiga e mastiga e mastiga e estuda e põe num lugar e põe no outro lugar e vira para a esquerda e vira para a direita e faz uma prospecção e pega a geologia daquele lugar e olha o movimento do rio e vai visitar o lugar e fica mastigando. Então, você tem tempo para você desenvolver soluções, procurar alternativas, otimizar o seu projeto. Na indústria, em certa medida, você tinha clientes com previsão futura de obras e que te permitia dizer o seguinte: tá aí, eu vou estudar esse projeto, eu vou estudar aquele projeto, e na hora que ele chegar, eu tenho. Mas isso significava o quê, Cláudio? Investir tempo, algo de dinheiro e envolver pessoas. Tá? Que são coisas que talvez hoje, no dia de hoje, seja mais difícil da gente conseguir na situação do grupo e principalmente na engenharia e construção. Mas isso não é desculpa para que cada área, cada líder, cada empresário que vislumbra certos projetos com uma perspectiva positiva de ocorrerem, que não provoque a sua equipe, ou que não provoque os seus pares, e que não provoque a empresa para dizer o seguinte: rapaz, está vindo aí um projeto importante e eu preciso ganhar esse projeto baseado numa inovação, numa solução, numa ideia, num material diferente, numa metodologia construtiva. Eu vou abrir um outro parênteses aqui para você. Tem um exemplo que eu gosto de dar, e já um exemplo um pouco gasto, que foi a licitação da PRA1, tá? Uma plataforma para a Petrobras que foi desenvolvida também lá no comecinho desse século. Tinha um grande desafio, que era a montagem dos módulos em alto mar. E a montagem em módulo em alto mar, existem equipamentos disponíveis no mundo que cabem na minha mão. São equipamentos grandes o suficiente, estáveis o suficiente para pegar módulos de uma plataforma e colocar em cima da plataforma. Esses equipamentos, você agenda a sua disponibilidade com anos de antecedência.
Porque esses equipamentos estão virando o mundo inteiro, montando plataforma no mundo inteiro. A equipe da PRA1 fez o seu estudo, a sua avaliação e disse, olha, montar, tudo bem, a gente monta tal, mas o custo de colocar esse troço lá é tão grande, o custo diário da tripulação, do equipamento é tão grande e o tempo de exposição à maré, onda e correnteza e tudo mais é tão imprevisível que a gente precisa buscar a forma de minimizar o tempo de utilização desses equipamentos para montar. Então, a equipe desenvolveu e fez os cálculos, um processo de, ao invés de montar um módulo de cada vez, montar 2 módulos acoplados de cada vez. É fácil você entender. Em princípio, você dividiu por 2 o tempo. Mitigou o risco, mitigou a chance de você entrar. Agora, isso só foi possível porque a equipe sentou antes, identificou qual era o gargalo do projeto, onde é que estava o seu risco, avaliou se havia oportunidade de montar. 2 módulos pesam muito mais do que um. Então, será que todos esses módulos eu consigo encaixar? Não. Mas tem alguns módulos de acomodação que são menores e que eu posso fazer de 2 em 2 em vez de 1 em 1. E isso foi estudado extensivamente pela equipe, com todo o plano de rigging, como é que eu coloco, em que balsa eu vou transportar isso, todo ele desenhado. Foi todo ele pensado. Antes, até mesmo com tempo para você entregar a licitação. Nós tivemos uma experiência recente na Odebrecht, isso aí é do ano de 2000, final de 19, começo de 20, de construir um aeroporto na Ilha de Ascensão. O desafio era construir um aeroporto, reforma da pista do aeroporto na Ilha de Ascensão. Mas tinha data para começar, data para terminar. Se você buscar o que a equipe estudou de metodologia, de prazos para execução desta obra, o que eles identificaram de riscos e como contornar e superar os riscos, tornou a nossa proposta super competitiva. Nós fomos encarando os riscos e resolvendo os riscos, buscando soluções que estavam, na sua grande maioria, fora da companhia, mas que a gente teve capacidade de buscar, contactar fornecedores, quem eram os especialistas que podiam ajudar com aquilo, contratação de equipamentos, barcaças especiais, porque a Ascensão é uma ilha, então você imagina chegar lá com material, não podia processar o próprio material, uma questão ambiental tremenda. Então, às vezes, se você desperta para aquele projeto com antecedência, uma das coisas que você pode fazer é mobilizar pessoas e dizer, gente, quero fazer isso aqui diferente. Eu preciso ganhar a diferença, trazer algo novo para aquilo que todo mundo faz igual. Eu preciso pensar de uma forma diferente. Eu preciso tentar buscar o pulo do gato. Vou encontrar todas as vezes? Provavelmente não, Cláudio. Agora, o que não dá para fazer é contratar uma obra, começar a obra e encontrar um problema. E aí você diz, puta, tem um problema aqui, dá para vocês virem me ajudar, mas o meu tempo está contando, eu já pus o meu orçamento, já está apresentado para o cliente, não tenho mais como mudar. A primeira pergunta que você pode fazer é dizer assim, pô, você não pensou nisso antes? Ou seja, eu achei que não era bem assim, mas você não estudou, você não fez a prospecção? Pois é, essa tese da inovação tem a ver com planejamento, totalmente, comunidade de conhecimento, totalmente, acesso a conhecimentos passados, eventualmente que até não foram vividos, mas que você tem a gestão de conhecimento. Então, tem muito a ver com o momento digamos, da abordagem, no início, sempre no início, que é o melhor momento, né? Cláudio, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já pôs a mão para acariciar um cachorro, não? Sim. Não sei se você já teve a oportunidade de tentar chegar por cima do focinho e por baixo do focinho. Interessante, não sei. Se você chegar por cima do cachorro, por cima do focinho, o cachorro reage. Se você chegar por baixo, ele vai e lambe a sua mão. Perfeito. Na Odebrecht, eu sempre fiz questão de dizer que não sei nada, não entendo nada e estou aqui para aprender. Eu quero aprender todo santo dia.
Se eu estufar o peito e disser eu sei tudo e vocês não sabem nada, estou isolado e perdido no mundo. Se as pessoas souberem pedir ajuda... Por que você está pedindo ajuda? Eu estou pedindo ajuda porque eu acho que 2 pensam melhor do que 1, 3 fazem melhor do que 2. Pedir ajuda não muda a responsabilidade e não muda o protagonismo das pessoas. Eu trabalhei com um líder que me dizia assim, rapaz, minha diferença é que eu sei montar a equipe, eu sei buscar as ajudas que eu preciso. E eu não tenho nenhuma vergonha de fazer isso. Fantástico. Porque 2 pensam melhor que 1, 3 pensam melhor do que 2. E se tiverem cabeças diferentes, melhor ainda. Eu convivi com equipes muito interessantes, o otimista com o realista. Eu tive um líder comum que dizia assim, não. Eu quero vocês 2 aqui. Fale aí qual é a sua história, eu quero ouvir o viés do otimista, assim, incontrolável, e quero ouvir o viés do pessimista, ele dizia. Eu falei assim, pessimista não. Eu sou o realista da história. Aquele ali é o sonhador, e eu sou realista. Só que você usa a palavra otimista e pessimista. Sonhar até certo ponto é maravilhoso, mas vamos também enfrentar a realidade das coisas. O fato é que era uma equipe que pensava. Fantástico. Então, agora, pedir ajuda quando o barco está afundando, meu irmão, Já muito era. ruim. Então, se você me pergunta em que momento a inovação tem que entrar, é claro que a inovação tem que entrar montante, Cláudio. É Perfeito. óbvio. Perfeito. Tem que entrar lá na frente. O sujeito recebe um desafio. Eu sempre dizia para os caras, o pessoal me ligava e dizia assim, olha, eu tenho aqui um projeto aqui para resolver. Aí o cara me contava a história e dizia o seguinte, olha, se você for entrar lá no Prêmio Destaque, faz um search lá e busca Kanban. Vai lá e busca os trabalhos de Kanban. Lá você vai encontrar um trabalho desse. Só para te dar um exemplo, e Daniel, que mexe com inovação e tudo, falou assim, Maninho, eu queria entender um pouco da experiência da empresa em BIM. Eu falei assim, fácil. Vai lá no Prêmio Destaque, no acervo do Prêmio Destaque, tecla a palavra BIM, você vai ver que nós já mexemos com BIM há mais de 10 anos em pelo menos 15 contratos. E ele fez o search e foi buscar. Agora, buscar algo meio que do retrovisor, aquilo que está lá no passado, que teve a sua eficácia no seu devido momento e que foi muitas vezes utilizado já extemporaneamente ou em cima da hora, mas que se você fizer uso daquela solução na sua etapa de planejamento, a chance de você ser feliz é muito maior. Então, eu diria para você que um dos desafios que nós tínhamos com a equipe de inovação, liderada pelo Daniel, e que eu pedi a ele, foi o seguinte, falei assim, olha, hoje tem que haver uma tecnologia que permita que qualquer pessoa possa acessar o nosso acervo com 3 toques no computador. Vocês estruturem a biblioteca, vejam como é que vocês vão distribuir esse acervo eletronicamente, porque se a pessoa tiver que dar 10 toques para chegar lá, ou é porque ele quer ver alguma coisa proibida, ou ele vai desistir. Então, a gente tem papo extremamente feliz para nós começar esse podcast com você, Mani. Tenho o maior orgulho, o maior prazer de poder ajudar, contribuir, de servir e de seguir aprendendo com vocês. Muito obrigado. Casa aberta, claro, não preciso nem dizer, você está dentro da casa e tapete vermelho para o próximo papo. Ok, Cláudio. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Um abraço a todos aí, sucesso. Chegamos ao final do Conexão OEC. Hoje eu conversei com Carlos Hermani Filho, consultor da OECI. Então você já sabe, nos acompanhe nos nossos canais do Spotify, no YouTube, se inscreva e dê o seu like se você curtiu. E continue conosco.